Olá, muito bom dia, meus amores, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a essa sala tão abençoada que é aqui a minha sala, a sala dos meus estudos, a sala onde eu me apego com Deus, né? Muitas das vezes eu me apego com Deus aqui fazendo as minhas orações, engrandecendo o nome do Senhor através dos louvores, né? Agradecendo muito ao Senhor pelo muito que Ele tem feito na minha vida. Passamos por N problemas, por N dificuldades, mas nada que venha nos tirar da presença do Pai, não é mesmo? Precisamos continuar firmes. Eu estou aqui, ó, minha reguinha aqui que eu estava estudando. Então, precisamos muito continuar, né, na presença do Pai. E hoje eu vim trazer para vocês essa palavra, uma palavra de fortalecimento, que eu sempre trago aqui. E hoje eu gostaria muito que você, se você puder, você hoje lê, né, pega a sua Bíblia e recita o Salmo de número 37. Recita ele todo e depois você volta lá no versículo 4 e leia o que está escrito, onde diz que nós devemos, assim diz a palavra do Senhor, que nós devemos nos deleitar no Senhor, né? Nos deleitar no Senhor e que Ele nos concederá o que deseja o nosso coração. Então precisamos ter fé, acreditar, não é mesmo? E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então vamos lá aqui para o que eu me propus a trazer para vocês. Quase que eu não consigo estar aqui com vocês, que são muitas coisas para mim resolver, não só coisas que eu tenho que andar fisicamente, mas mentalmente eu tenho que botar a minha mente para trabalhar, tá certo? Mas eu fico aqui na fé com o Senhor Jesus e tenho certeza que Ele está ouvindo as minhas súplicas, me ouvindo aqui, vendo quanto ao meu sacrifício, quanto às minhas necessidades, e independente de qualquer coisa, eu estou sempre pronta a celebrar o dia com o Senhor, né? Porque eu sempre passo o meu dia com o Senhor, com o nosso Deus. E é bom que a gente celebre, né? Exaltando o nome do Senhor, que seja tudo para a honra e glória dele, né? Não importa o que a gente esteja passando, porque tudo que nós passamos, seja qual for o problema, é para o nosso aprendizado. Estamos aprendendo, todos os dias nós aprendemos. E hoje eu vim falar, né, da continuidade quanto o livro de Romanos, né, o que Paulo relata na sua epístola, onde ele vai falando sobre a justificação da fé. Vamos falar hoje do capítulo de número 4, capítulo de número 4 de Romanos, tá bom? E no versículo de número 1, que vai falar sobre o que diremos, pois ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne. Então, antes de eu iniciar, eu gostaria muito que você se inscrevesse no canal. Você é novo que está chegando, tá bom? Se inscreve no canal, aperte aí na palavrinha inscrever, no sininho na palavrinha todas. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou aqui todos os dias, todas as noites, sempre que Deus me dá essa oportunidade de estar aqui, né, trazendo a palavra dele para vocês, que é uma exigência, né? É uma exigência de Deus para comigo. Eu já eu sinto, né? Eu vejo que Deus exige de mim que eu continue, né? Ele é uma exigência dele e eu tenho que seguir conforme o que ele me pede. Eu tenho que cumprir, né? Todas as exigências do nosso Deus devemos cumprir, né? Se ele está exigindo, se ele está insistindo, né? Ele insiste em exigência, né? E insistir é uma coisa, exigir é uma ordem, né? Ele exige, é uma ordem dele e a gente tem que cumprir aqueles que são escolhidos, aqueles que são chamados, tá certo? Não são todos que querem cumprir, né, as exigências desse Deus tão maravilhoso, mas eu como filha obediente, né, eu tô aqui, né, fazendo, eu posso falhar um dia, dois,
mas não deixo de trazer aqui uma palavra carinhosa, uma palavra que vai dar a você um impulsionamento para o seu crescimento na fé, tá certo? Então, eu gostaria muito que você prestasse atenção. No final, depois que você se inscrever, que você apertar aí na palavrinha inscrever, no sininho, na palavrinha todas, que você no final compartilhasse. Leve a palavra de conforto, né, de amizade, né, de fortalecimento para uma pessoa. Existem muitas pessoas precisando de uma palavra amiga, tá certo? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Eu vou ler os versículos, alguns versículos, não vou ler todos, e depois eu venho com uma explicação, tá bom? Já estou com a Bíblia aqui na minha mão e eu vou dar então início. Se prepare, preste atenção, fique focado no que nós temos a aprender aqui, porque eu todos os dias estou aqui aprendendo juntinho com vocês, tá certo? Eu aprendo todos os dias nós aprendemos. Deus nos dá a oportunidade de aprender todos os dias. Precisamos aprender a aprender, não é mesmo? Aprender a aprender é de grande importância. É isso que Deus quer da gente. O que a Bíblia traz para a gente, né? A Bíblia traz para a gente todo o aspecto na fé, né? Todo o aspecto da fé está dentro da palavra, né? Está aqui na palavra de Deus, né? Onde a ação divina, ela age, né? Age em prol da humanidade, né? Em prol da humanidade. Então, a Bíblia, ela trata da fé, né? Da fé de um Deus único que nós conhecemos e a ação divina e também pela ação divina da história da humanidade. Então, nós precisamos crer na palavra, né? Nesse livro sagrado que é a Bíblia, né? Que aqui traz tudo quanto aconteceu, né? Quanto à crucificação e quanto à justiça divina, tá certo? Precisamos aprender quanto a isso cada vez mais, né? Para que a gente venha conquistar, né? Conquistar o quê, Elizabeth? Conquistar a nossa salvação através da fé em Cristo Jesus. A Bíblia, ela nos ajuda, né? A Bíblia nos ajuda a gente temer a Deus, a gente ser responsável, a gente ter respeito a esse Deus único sobre todas as coisas, né? Ela nos ajuda a isso, para isso vem a palavra de Deus na Bíblia Sagrada. Ela justifica muitas coisas diante da nossa fé. Então a Bíblia traz para as pessoas, né, o testemunho da fé em Deus. O testemunho da fé em Deus. Por isso foram escritos muitos relatos através de muitos apóstolos, muitos discípulos, profetas e tudo mais, né? Na palavra de Deus. Eles relataram, assim como Paulo relata quanto a epístola dele, tá certo? Eu vou ler e venho com a explicação. No final, eu quero fazer uma oração com vocês, tá bom? Então, vamos lá? Eu gostaria que você prestasse atenção. Versículo de número 1 do capítulo 4 diz assim: Que diremos, pois, ter alcançado Abrão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de ser gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a divina. Mas segundo a dívida, quero dizer, a divina não, segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem
a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurados o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão? E recebeu o sinal da circuncisão, o selo de justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela fé a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça de Deus. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Aqueles que agem conforme a lei humana, isso que está dizendo aqui, não conforme a lei de Deus, porque a prosperidade a Abraão foi dada pela justiça de Deus, tá certo? Dá para entender, né? E aí diz no versículo de número 15, que fala assim, ó, porque a lei opera a ira, porque aonde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, né? Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele o qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, o qual a esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E, não enfraquecido na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado a fazer, né, como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naqueles que dentre os mortos ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. Acabei lendo todo o capítulo, né, o pedacinho, que é bem resumido, né? Mas eu quero explicar para vocês o seguinte. Quando se fala aqui que a fé foi imputada com justiça, aqui ele está falando que os judeus cristãos, eles insistiam no fato de que os gentios não poderiam ser justificados. Eles achavam que não poderiam de forma alguma os gentios ser justificados, né? E se fossem circuncidados, né? Por isso, a fim de lhes abrir o entendimento, Paulo explicou que a Abraão foi imputada a justiça quando ele ainda não era circuncidado. Portanto, não havia o menor sentido fazer tal exigência aos gentios. A falta de entendimento dos judeus
os fazia pensar que somente a obediência à lei poderia tornar uma pessoa digna de misericórdia de Deus. As religiões também ensinam que é preciso merecer a salvação. É por isso que há pessoas que passam toda a vida no pecado. Isso que há no pecado, praticando maldades, injustiças e mentiras. E quando se aproximam da morte, resolvem praticar a caridade com a intenção de alcançar um lugar no céu, ao invés de se arrependerem e se voltarem para Deus a fim de que sejam perdoados. Aqui estou lendo a explicação que está aqui na Bíblia. Portanto, aqueles que pensam que vai alcançar a salvação por suas boas obras, terá uma grande decepção, porque tem depressão, ou porque tem Oh, Jesus, porque tem desprezado o único meio capaz de conduzi-la à vida eterna, a fé no Senhor Jesus. Gente, me perdoe que entrou a palavra aqui, depressão, porque eu li como se fosse depressão. Tem hora que eu, com minha vista, mesmo de óculos, eu atropelo um pouquinho as palavras, mas deu para vocês entenderem, né? Então, aqui está falando sobre uma justiça que era imputada, né? Quanto o que Paulo achava que não era justo, né? Mas seria justo para aqueles que praticam, sim, a maldade, as coisas erradas. E ele fala também que essa justiça se deu desde o início da epístola, né, dele, que fala da justificação da fé, pela fé, né? Então, também lá no versículo 17, fala que chama as coisas que não são, né? Vem dizendo aqui no versículo 17, fala, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir perante aquele no qual creu, a saber Deus, a qual vivifica os mortos e também as coisas que não são como se fossem. Então aqui não ele estava falando que não existe absolutamente nada que possa impedir o cumprimento das promessas de Deus para qualquer pessoa. Aqueles que, se Deus lhe prometeu algo, vai se cumprir. Então ele fez aqui ele escreveu, né, quanto a isso, falando que não há como, né, que não há como não se cumprir uma promessa de Deus, né? Então, ele fala também sobre a esperança, né, que Abraão se tornou um homem justo diante de Deus, porque ele tinha uma qualidade de fé que não foi encontrada em nenhum homem na sua época. Na época de Abraão, nenhuma pessoa tinha a fé tão aflorada como a de Abraão. E ele creu contra a esperança, porque nem ele, nem a sua esposa tinham condições humanas de receber o cumprimento da promessa. Afinal, além da esterilidade de Sara, ela e Abraão possuíam uma idade bem avançada, não é mesmo? Nós já sabemos da história de Abraão e de Sara, não é mesmo? Então, essa fé abraâmica é ela que nos leva a, a chegar ao impossível, né? Ao impossível que é para a gente, né? Mas que para Deus não é impossível. O que é para a gente impossível, para Deus não é. Ele consegue. Então não pode haver dúvida. Não pode haver dúvida quanto à fé que temos em Deus. Um barulho de carro. Não pode haver dúvida. Então entenda. Entenda que quando nós temos assim um encontro com Deus, né? Então ele nos concede os desejos dos nossos corações. Quando nós temos realmente um encontro com Deus, ele nos concede o desejo dos nossos corações. Às vezes temos alguma coisa que Deus colocou no nosso coração, não que seja nosso, assim, qualquer coisa aleatória, mas algo que Deus colocou no nosso coração que só Ele pode nos conceder. Mas nós só possamos receber, né, através do encontro com Deus, através da comunhão que nós vamos ter com Deus, né? Quando nós temos essa comunhão, então
nós recebemos o desejo, aquilo que está no nosso coração, nós recebemos de Deus por natureza, né? Coisa que Deus coloca nos nossos corações, né? Que seja uma coisa pura e verdadeira, então Ele nos concede, né? Então nós, como os cristãos, nós devemos colocar a nossa confiança, né? A nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança não pode ser dispersa, né? Precisamos confiar na palavra de Deus, naquilo que Ele nos prometeu e nos deleitar, né? Nos deleitar em Deus. Isso significa, deleitar significa que nós devemos fazer a nossa confiança se manter cada vez mais firme, né? Diante de Deus. A gente manter a nossa confiança cada vez mais firme diante de Deus, né? Buscando a gente ser alegre, a gente buscando ter fé, a gente buscando ter uma vida, né? Mesmo que você esteja passando qualquer tipo de dificuldade, você tem que se manter na fé com Deus, se manter na fé, na confiança de que Deus, Ele vai te socorrer, Ele vai te ajudar. Deus, Ele não falha nunca. Deus, Ele é onisciente, Ele vê tudo, Ele sabe todas as coisas. Por isso que nós devemos estar sempre, né, diante da palavra do Senhor, diante de Deus, lendo sempre a palavra, né, para a gente nos fortalecer na fé, né, que só Deus pode nos trazer a vida eterna. E a vida eterna, ela vem através da nossa fé, né? Aí Ele nos conduz à salvação, que é para a vida eterna. Então, a fé, ela é justificada através da nossa convivência, dessa nossa comunhão com Deus, você entende? Dessa nossa comunhão com Deus. Então, é importante que você se encontre mais em buscar a Deus, Eu falo não só para vocês, mas às vezes eu repito isso para mim mesmo. Você está precisando buscar mais a Deus, vai buscar mais a Deus, dobre seu joelho, vai orar, vai agradecer, né? Vai se fortificar na fé. E aí eu mesmo falo essas coisas para mim poder me fortificar. Muitas das vezes eu entro cantando alguns louvores, né? Eu busco em ouvir louvores, em cantar mesmo, porque quando nós estamos cantando, nós estamos orando também, nós estamos mostrando a Deus, exaltando o nome dEle e mostrando o quanto nós o amamos, o quanto nós precisamos dEle, né? E com isso, ele faz acontecer coisas inesperadas na vida da gente. Deus vem e nos surpreende, né? Ele vem nos surpreender. Então, é preciso crer, tá? Então, esse capítulo aqui, do capítulo 4 de Romanos, ele vem falando sobre a justificação da fé. Ele vem falando que Deus, Ele vivifica, né? As pessoas de acordo com Ele, como é que se diz? Ele faz acontecer com pessoas improváveis, vamos dizer assim, aquele que você menos espera, né, daquela pessoa, e Deus faz acontecer para aquela pessoa. Por isso que ele fala que chama as coisas que não são como se já fossem. Então ele fala isso, está escrito aqui, né? Está escrito, não sou eu que estou dizendo, não, está escrito aqui no versículo 17 em Romanos, né? Então é preciso crer e nesse Deus, que a esperança está nele, né? E a palavra dele diz mesmo, né? E ele falou sobre a descendência, né? De Abraão, através da fé, né? Aí diz aqui no versículo 19, não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era já de quase 100 anos. E não importa a sua idade, se você é uma pessoa novinha, se você já é
uma pessoa de mais idade, né? Um ancião já. O importante é que você creia para que Deus, e Deus com isso ele vai te dando saúde, vai te fortificando, né? Independente da sua idade, ele vai te dando saúde através da graça dele derramada sobre você. E ele vai te transformando, ele transforma o interior da pessoa e depois vem transformando o exterior da pessoa, dando força e saúde para aquela pessoa, de modo que a pessoa vai desenvolvendo em muitas outras coisas, coisas que acontecem no dia a dia da gente, mas que é fruto da fé, né? Quando se tem fé, né? Então, quando se tem fé, alcançamos muitas coisas. Embora às vezes são coisas inesperadas, que nós nem esperamos, e aí Deus nos concede conforme o desejo dos nossos corações, tá certo? Não sei, eu não tenho muito a falar quanto a isso, porque vocês já conhecem, né? Sabem que é necessário buscar no Senhor, sabem que é necessário ter fé, né? Crer, confiar nesse Deus, que Ele é Deus sobre todas as coisas. Então, a palavra, a Bíblia, ela trata isso, ela trata do aspecto da fé, né? É na palavra de Deus, né? Que é a ação divina pela a história da humanidade, né? A esse Deus único, né? Esse Deus que nós conhecemos. Vamos orar então, vamos agradecer a Deus pelo nosso dia e pedir a Ele que nos dê cada vez mais força, né? Para a gente prosseguir. Gostaria muito que você prestasse atenção e orasse junto comigo, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus então força e coragem, né? Para que Ele venha nos proteger, né? Nos dando ainda mais fé, aumentando a nossa fé, né? Para a gente poder prosseguir, tá certo? Então, se você quiser fechar seus olhos, você feche, para você se concentrar. Se você não quiser também, não tem problema. O importante é que você tenha consciência, né? E coloque Deus na frente realmente na sua oração, tá certo? Vamos então com Deus orar, agradecer a Deus por esse dia. Isso para a gente é de grande importância, né? A palavra de Deus nos fortalece, tá certo? E quando nós buscamos em Deus, nós nos enchemos da glória dele. Vamos lá então. Querido e amado Deus, me coloco mais uma vez, Senhor, na sua presença. Todos nós nos colocamos mais uma vez na sua presença. E queremos pedir, Senhor, que a nossa mente sempre fique concentrada no Senhor. Concentre a minha mente no Senhor, Senhor. Pai, me ajude, me dando força, sabedoria, me capacitando a cada instante, cada momento de minha vida. Que não seja eu, mas que seja o Senhor comigo em todos os lugares, onde quer que eu vá. Peço-vos, Senhor Jesus, que o Senhor não me dê saúde àqueles que aqui estão, né? Que o Senhor possa proteger as nossas famílias, né? Famílias que muitas das vezes sempre tem alguém em casa com algum tipo de problema de saúde. Dê saúde a essas pessoas, Senhor. Fortaleça essas pessoas. Ó Pai querido, Tu conheces o coração de cada um. Tu és o Deus que justifica, né, pela fé, meu Pai. E eu creio, diante da minha fé, que o Senhor há de nos trazer a resposta que nós tanto precisamos. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a tomar decisões corretas, a fazer o que é certo diante dos olhos do Senhor. É o que nós te pedimos nessa manhã, já te agradecendo, Senhor, pelo muito que o Senhor tem feito, pelo pão de cada dia, pelo esse ar que respiramos. Senhor, muito obrigado, nunca nos deixe faltar. Independente de qualquer coisa, nós queremos te agradecer, meu Pai, porque cada coisa nos faz crescer na fé.
É cada vez que nós entramos na sua presença, nós estamos, Senhor Jesus, mostrando o quanto nós te amamos, o quanto nós necessitamos e precisamos do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor, meu Pai, hoje e para sempre. Eu glorifico o seu santo nome. Diante do Senhor, meu Pai, eu deixo a minha oração. Eu deixo a minha oração, que o Senhor ouça a minha voz, meu Pai. Que o Senhor ouça a minha voz e que o Senhor ouça o meu apelo. Venha em nosso favor, Senhor. Venha em nosso favor, é o que eu te peço. Eu tenho certeza que só o Senhor pode fazer isso. Conceda-nos, Senhor Jesus, o desejo dos nossos corações, porque foi o Senhor que nos deu alguns certos sonhos e que esse sonho, Senhor, o Senhor venha nos conceder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu agradeço ao Senhor. Muito obrigada. A gratidão é imensa pelo muito que o Senhor tem feito. Dai-me sabedoria, entendimento e me conduza, Senhor. Me conduza através da minha fé para a minha salvação e para a salvação daqueles que o buscam. Eu entrego as nossas vidas na sua mão para que o Senhor possa cuidar, nos direcionar, nos levar, Senhor, pelo caminho correto, que é estar na sua presença. Gratidão, Senhor, gratidão. A gratidão é imensa. Obrigado por todos que aqui estão. Que o Senhor possa abençoar cada um desses que estão ouvindo essa oração, que eles possam se fortificar na fé, cada vez mais, porque a nossa confiança está em Ti. A nossa esperança é o Senhor. Tu és a solução, meu Pai, dos nossos problemas. Nós amamos estar na Sua presença, não só por necessidade, né, de coisas que nós estamos passando, mas porque nós queremos a Sua presença e sabemos o quão grande e maravilhoso tem sido o Senhor nas nossas vidas. A gratidão é imensa. Nem temos palavras para agradecer tanta coisa que o Senhor tem feito. Muito obrigada mais uma vez e nos conceda a paz, a alegria, a segurança, tudo aquilo quanto o Senhor vê que é o melhor para as nossas vidas. Nos ajude a tomar decisões corretas para que a gente não venha se arrepender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja, Senhor, o teu nome. Venha a nós o teu reino, que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Senhor Jesus, obrigado pela paz, obrigado, Senhor, pela a tranquilidade, obrigado pela riqueza da felicidade em nossas vidas. Amém e graças a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Estamos então aqui terminando, né, mais um dia, né, mais um capítulo do livro de Romanos. Que Deus possa abençoar vocês e amanhã eu volto com vocês falando quanto o capítulo 5, né, e depois o 6 e assim sucessivamente nós vamos seguindo. Creia nesse Deus, que a palavra dele está aqui, ó. Tudo que você precisar, você vem aqui na palavra do Senhor, que ele tem uma resposta para você, tá bom? Muito boa noite, compartilhe a palavra, leve a palavra amiga para alguém, que Deus te abençoe grandemente e até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele quer. Tchau.